Olá pessoal, eu sou a professora Ana Valéria. A partir de agora eu darei continuidade à disciplina Diversidade de Metazoários 2 e a nossa aula de hoje é sobre o filo molusca. Para dar início às nossas atividades, nós precisaremos conversar sobre alguns temas. E dentre eles, sobre o material utilizado para a preparação e o estudo da nossa disciplina. E aqui eu trouxe os livros utilizados para a nossa disciplina, né, que é o Hickman, Princípios Integrados de Zoologia, e o Brusca e Brusca, os invertebrados. Né? Basicamente, para a preparação da disciplina, eu estou utilizando esse primeiro livro, Princípios Integrados de Zoologia. Eu acredito que a leitura dele e a linguagem é bem mais fácil, principalmente nesse momento em que a gente está tendo esse contato mais distante. Então, a gente pode disponibilizar eles de forma digital para vocês a qualquer momento. Eu tenho ele de forma digital e posso disponibilizar para vocês. Também tem o Brusca e Brusca, quem quiser tiver um interesse, assim como também tem o Campbell, que é um outro livro bem interessante para todo mundo que estuda biologia e que precisa. Então, todos eles eu tenho de forma digital e posso disponibilizar para vocês. Mas o que a gente está utilizando mesmo para operacionalizar a disciplina é o Hickman. A nossa aula de hoje ela vai durar em torno de 10 a 15 minutos. Pode ser que ela dure até um pouco mais, porque tem esses primeiros acordos, né, essa explicação de como vai ser a disciplina, né, e ela vai falar um pouquinho sobre a importância evolutiva do celoma para os animais e a introdução do filo molusca, e ao final, né, eu vou propor uma atividade para vocês, com a resolução de questões referente ao tema, que eu vou colocar ela no Google Classroom. De antemão, é importante que a gente entenda já que esses indivíduos, né, os moluscos, que são os indivíduos que nós vamos estudar nesse momento, são indivíduos do corpo mole, porque o próprio nome já sugere, né? Do latim moluscos significa mole, indivíduos do corpo mole. Aqui eu trouxe um exemplo, uma imagem de um bivalve gigante, né? E a gente vai já falar um pouquinho sobre eles. Mas, nesse momento, nós precisamos nos situar e entender por que nós estamos estudando esses indivíduos nesse momento da disciplina. E aí a gente precisa relembrar alguns conceitos. E um deles é sobre esses conceitos de tecidos embrionários. E a gente precisa relembrar que os moluscos são indivíduos que têm 3 tecidos embrionários. Por quê? A gente precisa lembrar que os poríferos são indivíduos que não têm tecidos, né, tecidos propriamente ditos, que os quinidários, na escala evolutiva, são indivíduos que apresentam 2 tecidos embrionários, que endoderme e ectoderme, e que os demais filos, a partir dos quinidários, eles já apresentam 3 tecidos embrionários, endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, é importante que vocês relembrem esses conceitos. Vocês podem encontrar esses conteúdos em qualquer livro de ensino médio, e inclusive nesses livros que eu estou disponibilizando para vocês. E aí, falando desses tecidos embrionários, é importante que vocês relembrem também sobre, né, o blastóporo, né, que ele surge na gastrulação, né? É a entrada do arquêntero no tubo digestivo do adulto, né, tem entrada e saída. E relembrar que o blastóporo, que origina a boca, forma o indivíduo protostome, e o blastóporo, que origina o ânus, indivíduos deuterostômos. Então, é bem importante que vocês relembrem isso, certo? E nesse momento, é importante a gente entender que nos moluscos há o surgimento pela primeira vez na escala evolutiva do celoma, né? Ou seja, na evolução, o celoma, que é uma cavidade interna rodeada pela mesoderme, apareceu pela primeira vez, né? Aqui nos moluscos. Ou seja, foi o maior avanço evolutivo para o reino animal, né? Os cientistas eles dizem isso. Por quê? Porque isso possibilitou o desenvolvimento de complexos órgãos internos. Então, a partir daqui, a partir do desenvolvimento desse celoma, os animais eles puderam ter órgãos desenvolvidos, sistemas desenvolvidos.
Então, antes os indivíduos eram acelomados, eles não tinham essa cavidade interna, ou tinham a cavidade aderida ao tubo digestivo, no caso dos nematelmintos, né, que eram os indivíduos pseudocelomados. Então, foi um desenvolvimento evolutivo muito grande. Imaginem só, né, como seriam os órgãos todos amassados, né? Então, não tinha esse desenvolvimento. Então, foi um desenvolvimento evolutivo muito grande, né? Foi muito importante isso. E é justamente por isso que nós estamos estudando o filomolusco nesse momento. Então, vocês estudaram em diversidade de metazoários 1, até chegar aqui aos indivíduos que não tinham esse celome. E nós estudaremos aqui nessa disciplina diversidade de metazoários 2, os moluscos, os anelídeos e depois os artrópodes. Então, iniciaremos aqui que todos são indivíduos protostômos, né? Todos esses indivíduos. Para em diversidade de metazoários 2, 3, vocês estudarem os indivíduos deuterostômos, né? Os equinodermos e os cordados, certo? Então, essa é a explicação por nós estarmos hoje iniciando essa disciplina, na verdade, reiniciando essa disciplina, voltando aqui um pouquinho e iniciando com esses moluscos, né? E aí, ao final, quando nós terminarmos moluscos, nós iniciaremos com anelídeos e depois chegaremos até artrópodes. Pronto, pois bem, o filo moluscos, né? Como eu já falei para vocês, do latim moluscos, mole. Esse filo é o segundo maior do reino Animalia em número de espécies. Ele só perde para os artrópodes, quando a gente fala em número de espécies. Existem mais de 90 mil espécies atuais e cerca de 70 mil fósseis. A maioria vive em água salgada, na verdade não todos, mas a grande maioria sim. E aí, quando a gente fala nessa diversidade, existem caracóis, lesmas, mexilhões, ostras, polvos, lulas e uma grande diversidade morfológica. Então, a gente tem indivíduos de quase microscópico, né, até a lula gigante que tem 18 metros e chega a ter 450 quilos. Inclui alguns dos invertebrados mais vagarosos e alguns dos mais velozes e ativos. Provavelmente, 80% de todos os moluscos têm menos de 10 centímetros como dimensão máxima da concha, né? E existem moluscos herbívoros, pastadores, carnívoros, predadores, filtradores, detritívoros e parasitas. Então, a diversidade morfológica é muito grande. A gente vê pela quantidade de espécies, né, que existe nesse filo. E aqui eu trouxe uma imagem tirada do Hickman, né? Essa imagem aqui, essa figura, ela tem, né, o molusco mostra a grande diversidade na forma de vida. E aqui tem Quiton, né, da classe Polyplacóphora, tem o caramujo marinho, tem o nudibranquium, e aqui as anenjóias. Então, e aqui nessa imagem, eu trouxe, nessa figura aqui, eu trouxe, né, a diversidade de formas de vida. E vocês podem se deliciar com essas imagens no livro que eu vou disponibilizar para vocês. A gente fica maravilhado. E também na próxima aula, quando eu for mostrar para vocês as classes dos moluscos, eu vou apresentar para vocês a grande diversidade. Vou tentar apresentar para vocês a grande diversidade de indivíduos desse filo. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês a coleção de Lamarck. Lamarck, né, era um estudioso dos indivíduos, né, dos animais. E aí, aqui é uma imagem da coleção de moluscos dele, na verdade das conchas, né? Muito bonito. E as características dos moluscos, né? Como eu mostrei lá naquela imagem, um pouquinho atrás, todos são protostômicos, celomados, não segmentados. A gente vê que a segmentação ela aparece um pouquinho mais à frente na escala evolutiva, todos com simetria bilateral, né? O celoma ele restringe-se a regiões do coração, gônadas, nefrídeos e parte do intestino. Os moluscos têm sistema circulatório aberto e o coração tem 2 câmaras, né?
A gente vai ver, né, um pouquinho mais à frente, que o corpo dos moluscos, basicamente, ele é dividido em 3 regiões distintas: cabeça, pé e massa visceral. O corpo dos moluscos ele é envolvido pelo manto, né, que é uma espessa camada epidérmica cuticular, que produz 1 ou 2 conchas calcárias, nós vamos ver também. E uma característica muito importante dos moluscos, ele é um grupo monofilético, né, a monofilia, que, ou seja, é um grupo de organismos derivado diretamente de um ancestral comum. É muito importante que vocês saibam. Então, o que é que a gente pode tirar aqui? Protostômicos, celonados, não se alimentados, com simetria bilateral. E aí, como eles são muito diversificados, a utilização também é muito diversificada. Fonte de alimentos, aqui a gente tem as ostrazinhas, que muitas pessoas se deliciam com elas. A gente tem botões de madrepérolas, né, obtidos de conchas bivalves. As famosas pérolas, que também podem ser naturais, como também são cultivadas. Fazendas de pérolas existem em muitos lugares do mundo, né, e assim vai. E aqui, nessa imagem aqui, eu trouxe uma estrutura de um molusco generalizado. Essa imagem aqui, gente, ela traz algumas, como é que eu posso dizer? Ela é um molusco ancestral hipotético. Na verdade, é uma imagem, né, que é frequentemente apresentada, um molusco hipotético. Assim como quando a gente abre qualquer livro, seja de ensino médio, como de ensino superior, que a gente vê uma célula hipotética, uma célula vegetal, uma célula animal, em que a gente sabe que aquilo ali não é uma célula encontrada em qualquer lugar, em qualquer parte do nosso corpo, mas que ela representa uma célula animal, uma célula vegetal, e a gente explica isso para os nossos alunos. Que ela serve apenas para facilitar a descrição de uma célula, pois aqui é uma imagem que serve para facilitar a descrição de um plano corporal de um molusco. A gente vai conseguir diferenciar os moluscos uns dos outros, né, o plano corporal dos moluscos, na próxima aula, quando a gente for ver a diferença das classes deles. E aí a gente vai conseguir diferenciar um do outro. Mas aqui a gente consegue ver mais ou menos a estrutura de um molusco. Né? E aqui fala da cabeça-pé, a gente tem um pezinho aqui, e aí o restante pode se chamar de cabeça bem desenvolvida. Observam-se a boca e alguns órgãos sensoriais especializados. E aí aqui a gente tem a boca, né? E aí cabeça. E aqui a gente sempre vai ouvir falar desse manto. Olha aqui o manto, né? Com essas estruturas. Tentáculos, né? Frequentemente estão presentes. No interior da boca, olha, a gente não pode esquecer dessa estruturazinha aqui, que é chamada de rádula. No interior da boca situa-se uma estrutura exclusiva dos moluscos, a rádula, e geralmente posterior à boca situa-se o principal órgão locomotor, o pé, que tem o pé. Olha o tamanho desse pé, né? O pé pode estar diversamente adaptado para a locomoção, para a fixação a um substrato ou para uma combinação de funções. Geralmente é uma estrutura ventral em forma de sola, na qual ondas de contração muscular promovem uma locomoção por rastejamento. Então, essa aqui, gente, é uma estrutura generalizada de um corpo de molusco, né? A gente vai com outras imagenzinhas que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui também é outra imagem desse plano corporal básico do molusco, né? Que a gente apresenta para vocês aqui, ó, a massa visceral, né? Aí aqui tem o manto. Normalmente acima do manto tem a concha, que na aula seguinte, na próxima aula, antes de apresentar para vocês as classes, eu vou mostrar para vocês como é formada essa concha, né? E quais as estruturas dela, né? E aqui tem o sistema nervoso, consiste em um anel nervoso ao redor do esôfago, a partir do qual cordas nervosas se estendem. O nefrídeo, né? Aqui, ó, órgãos excretores chamados metanefrídeos removem resíduos metabólicos da hemolinfa. O coração aqui. Coração, a maioria dos moluscos tem um sistema circulatório aberto. O coração localizado dorsalmente bombeia o líquido circulatório chamado de hemolinfa
pelas artérias até os seios, né, os espaços corporais. Assim, órgãos do molusco estão continuamente banhados pela hemolinfa. Aqui a gente tem o quê? Ó? O longo trato digestório está enrolado na massa visceral. Então, a gente tem toda essa parte laranja aqui, a massa visceral, viu, gente? Estômago, a concha, como eu falei para vocês, a rádula, que está aqui a boca e aqui tem a rádula. Estão vendo aqui a boca? Essa rádula aqui, gente, a região da boca de muitas espécies de moluscos, como eu falei para vocês anteriormente, contém esse órgão alimentar em forma de um raspador chamado de rádula. Esta cinta de dentes curvados para trás é empurrada repetidamente para frente e então se retrai para dentro da boca, raspando e escavando como uma escavadeira. Então, essa imagem aqui eu tirei do Campbell, porque eu achei ela bem mais didática. Então, essa imagem aqui, ela apresenta esse plano corporal básico de um molusco, viu? Então, é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula tratará sobre a formação da concha, sobre as pérolas e falará sobre as classes dos moluscos. No Google Classroom estará disponível a atividade sobre a aula de hoje e até a próxima aula.